Jaya Ho! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do canal Meta Shakti. Meu nome é Ana Caru e hoje eu vou convidar você a um estudo muito especial. Nos últimos tempos temos ouvido falar bastante aqui no canal sobre energia Shakti e hoje eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre o poder da aceitação e como isso se relaciona com a criação da nossa realidade. Vamos juntos nesse estudo? Muita gente tem abordado por aqui sobre a energia Shakti, essa energia de criação, essa energia que permeia tudo que há, tudo que é, tudo que existe. Essa energia de movimento, de transformação, de transmutação. A criação, a cocriação, a atração. São tantas as questões que a gente aborda, que a gente pensa, que a gente reflete. Mas o meu estudo pessoal que eu trago aqui para compartilhar hoje com você é sobre uma chave a respeito da criação, da cocriação, da atração, que é a aceitação. Aceitar as coisas como elas são nos dão a possibilidade real de criar condições de mudar o nosso entorno. Muitas vezes a gente olha para aquilo que está ao nosso redor e compreende que não gosta muito da situação, mas não compreender que temos responsabilidade sobre as escolhas que fazemos e que essas escolhas são o que cria a nossa realidade, é uma coisa muito perigosa, porque a gente coloca toda a solução na mão das outras pessoas. Então a ideia aqui hoje é olhar um pouquinho para esse aspecto da aceitação e junto com a aceitação, a responsabilidade das nossas escolhas e da compreensão do que é ou não possível ser mudado por nós. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo quando se fala sobre aceitação é a confusão entre aceitar e se conformar. Se conformar com uma situação no sentido de eu não posso fazer nada então, já que é assim, paciência, não tenho o que fazer, é isso mesmo, tá ruim, vai ficar ruim. A ideia é olhar por um outro aspecto. O aceitar está ligado a não brigar com a situação, a não ficar fazendo birra. Sabe quando a nossa criança interior começa a bater o pé porque ela quer que as coisas sejam do jeito que ela gosta, do jeito que ela imaginou, do jeito que ela quer, que ela quis, que ela pensou, que ela idealizou e de repente não foi daquela maneira? Pois é, aceitar é olhar para as situações e compreender que vão haver coisas que estão fora do nosso alcance. Quando eu aceito algo, eu aceito a ideia de que aquilo de repente não está ao meu alcance de mudança direta, mas compreendendo que eu posso mudar a minha postura sobre aquela situação que não depende só de mim. Então, de repente, se numa relação com uma outra pessoa, eu não tenho como dominar a atitude dessa pessoa, porque a atitude é dela e não minha, e a única atitude que eu de fato posso dominar é a minha própria, eu posso olhar como criar, de repente, uma atmosfera mais favorável para que eu possa ter um relacionamento mais saudável, menos conturbado com aquela pessoa com a qual eu tenho as minhas diferenças. De que maneiras eu posso criar formatações, situações mais favoráveis, mais amigáveis, ambientes que sejam mais leves quando eu não tenho como mudar determinada situação. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações na nossa vida que realmente não são as mais agradáveis, mas aceitar que os fatos são os fatos nos ajuda a parar de reclamar sobre a situação e olhar, na verdade, para nós. Ao invés de olhar para o problema em si, no sentido daquilo que eu não posso mudar,
Por que não olhar para mim e entender de que maneira eu posso mudar a minha postura diante daquela situação? De repente você está passando por alguma situação ou vem passando há muito tempo por questões cíclicas que vão, que voltam, que de repente dão um tempinho, mas que daqui a pouco estão ali de novo batendo na porta. E você sente que não consegue mudar aquilo, que parece que está além do que você alcança, que parece que está além do que você pode. E a vontade é de fugir disso tudo, como se a gente quisesse fazer sumir tudo aquilo e fingir que nunca nem existiu. O problema é que não olhar para o problema não faz com que ele suma. Então, o primeiro passo é aceitar que aquela situação incomoda e, a partir disso, olhar com carinho para ela, acolher para entender o que naquela situação precisa ser modificado, o que naquela situação precisa ser transformado. De que maneira você tem empregado a sua energia? Será que você tem direcionado a sua atenção para o ponto certo daquele problema? Será que você tem buscado soluções ou você só tem olhado para aquilo que há de errado naquela determinada questão da sua vida? Aceitar que as coisas não estão da forma como a gente gostaria nos dá a oportunidade de olhar o porquê elas estão daquela maneira. E a partir disso, nós conseguimos buscar mais ferramentas para poder, de fato, buscar novos olhares, novas possibilidades, novas ações, novas formas de sentir aquela situação e criar, co-criar, atrair novos formatos, expandir a nossa consciência para uma visão mais ampla daquilo que tem nos incomodado. E às vezes é muito interessante observar como pode ser algo pequeno, mas que quando você não dá a devida atenção, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e se transformando em algo muito maior. Às vezes, é só a falta de atenção no ponto certo para resolver aquilo, ou para pelo menos começar uma transformação. A gente dá muita atenção para o que dói, para o que incomoda, para o que machuca. A gente rejeita as situações que desagradam. A gente quer distância daquilo, das pessoas, das situações, dos lugares. E vão haver momentos em que, de fato, a distância ela vai ser um santo remédio. Poupar a nossa energia, poupar a nossa disposição, as nossas palavras, a nossa saúde mental. Mas tem momentos em que não há como correr. Que a única forma verdadeira de conseguir ter paz é olhando de frente, com carinho, com amorosidade, com paciência, para que assim nós possamos ter mais sabedoria e a partir disso desenvolver talvez até novas habilidades para poder lidar com aquilo. Tem coisas que talvez você ainda não tenha compreendido quais os pontos que você precisa desenvolver para conseguir sair dessa roda. Talvez você já tenha as ferramentas, mas ainda não esteja associando necessariamente o que precisa ser utilizado para resolver aquilo que te incomoda. E é muito importante essa reflexão de olhar com muito carinho. E é por isso que não dá para correr de tudo aquilo que nos deixa desconfortáveis. A pergunta é: por que eu fico desconfortável diante disso? O que eu posso fazer para melhorar? De que forma eu posso olhar para isso
de outra maneira, com outros olhos, com outra percepção. De que forma eu posso abrir o meu coração e a minha mente para enxergar as respostas que eu venho buscando. E lembrando sempre que nenhuma dessas respostas vai estar fora de você. Todas elas estarão dentro. Ainda que você veja as respostas num reflexo externo, mas você só enxerga fora aquilo que já há dentro, ainda que você não reconheça. E aí nós partimos novamente para o ponto da aceitação. Muito se fala de enxergar no outro aquilo que nós temos, porém geralmente isso é levado sempre para o lado negativo, sempre para aquilo que o que me incomoda no outro é porque eu preciso resolver em mim. E isso é um fato. O que nos incomoda no outro fala muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. É a nossa forma de enxergar, porque é aquilo que nós vibramos internamente. Porém, é preciso também lembrar que aquilo que eu vejo de bom no outro, as qualidades que o outro tem, as ferramentas que o outro carrega, quando eu as consigo enxergar, significa que eu também carrego aquilo em mim. Porque a gente só é capaz de reconhecer aquilo que nós também temos em nós. O que nós nunca tivemos contato, aquilo que nós não carregamos, não vibramos, passa batido aos nossos olhos. Não é possível identificar se de alguma forma aquilo não estiver também dentro de nós. Então, é a aceitação também dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa capacidade de criar, de transformar, de transmutar, de aprender, desenvolver. Todas as habilidades, elas são treináveis. Haverão coisas na sua vida em que você, de fato, vai ter mais facilidade, vai ter mais inclinação. Mas vão ter muitas coisas na sua vida que você vai desenvolver pela prática, pela tentativa e erro. Fazer, mudar, acertar, errar, mas sempre com um olhar de aprendizado. Quando há o olhar de aprendizado, tudo fica mais leve, porque as falhas, elas deixam de ser coisas para você se martirizar e se chatear e passam a ser um questionamento de o que eu posso melhorar da próxima vez? Como eu posso fazer isso ficar melhor? Onde foi que de repente eu não me saí tão bem aqui, mas que eu posso ajustar para uma próxima tentativa? E esse é um estudo constante, não para nunca. É um estudo que eu venho vendo a beleza da aceitação. Porque nada do que eu trago aqui é sobre ninguém. É puramente sobre mim, sobre o meu caminho, sobre o meu aprendizado, sobre aquilo que faz sentido para mim e que eu venho vivenciando na minha vida. E sim, eu venho vendo essa transformação acontecer a cada passo que eu me permito dar, porque é preciso permissão para mudar, para crescer, para aprender. É preciso permissão para alcançar qualquer coisa na nossa vida. É preciso se sentir merecedor, merecedora do amor, da alegria, da abundância, da prosperidade. É preciso entender que todos nós temos o nosso lugar ao sol, que todos nós somos parte dessa criação perfeita. Somos um
com o universo. Somos uma pequena parte do todo, uma pequena parte da criação e do Criador. É algo muito grandioso, muito sagrado, muito profundo. É preciso muita permissão para aceitar a nossa grandiosidade e a nossa luz juntamente com a nossa sombra, porque elas precisam uma da outra para existirem. As duas se complementam. E para encontrar a nossa luz, é preciso ter disposição, permissão e aceitação para lidar com a nossa sombra. Você tem se permitido olhar para aquilo que te incomoda? Porque essa é a única forma que tem de você verdadeiramente poder transformar a sua realidade. Nós não temos condição de transformar algo que nós dizemos não existir. Se um problema não existe, ele não tem como ser transformado. Então nós precisamos olhar para aquilo que incomoda, aceitar a existência dessa situação, para somente assim ter a condição de olhar as ferramentas que nós precisamos desenvolver ou utilizar do que já desenvolvemos para poder lidar com tudo isso. Quando você começa a aceitar os fatos como fatos e apenas isso, e não como questões determinantes da sua vida, sabendo que o que determina realmente é a postura que você tem diante dos fatos, a vida começa a ficar mais leve, a vida começa a ficar mais bonita, mais colorida, a vida começa a ter mais valor. E quanto valor você tem dado à sua vida, ao seu tempo, à sua atenção? Já foi trazido aqui anteriormente sobre essa questão do tempo. O tempo é muito precioso, ele não volta. Cada segundo é precioso. E de que forma nós temos usado o nosso tempo? Para o que nós temos direcionado a nossa atenção? Será que você tem agradecido pelas inúmeras coisas maravilhosas que você tem na vida? Sendo a primeira delas o fato de estar aqui, vivendo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque o seu coração está pulsando, porque o sangue está correndo nas tuas veias, porque os teus órgãos estão funcionando devidamente, te possibilitando a vida. E não há dádiva maior do que essa. E é preciso aceitar esse grande presente que é viver. Ter a oportunidade de trocar, de experimentar, de aprender. Mas para tudo isso é preciso permissão e é preciso aceitar que você já é um milagre. Às vezes a gente espera tanto por um milagre, a gente fica no desespero, desejando que algo absurdo aconteça para intervir nas nossas vidas. Mas será que a gente compreende os milagres diários que nós vivemos agora, no presente? Pequenas coisas
sem as quais as grandes coisas não seriam possíveis. A respiração é um milagre. Você tem parado para prestar atenção na sua respiração? Na dádiva que é sentir o ar entrando no seu corpo e abastecendo as tuas células de vida. De repente parece algo tão pequeno, tão simples, tão banal. A gente faz o tempo todo sem nem perceber, né? Mas sem a respiração não há vida. E sem vida, nenhum dos teus planos, dos teus projetos, nada do que você almeja é possível. Então, todas as grandes realizações e transformações da sua vida começam pelos pequenos milagres do agora, do presente. A começar pelo estar vivo. Aceitar que todo dia você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Mas compreendendo que o tempo não volta e que nós nunca sabemos em que momento deixaremos de estar aqui, nesse plano. Então é preciso realmente aproveitar tudo da melhor maneira possível. Entregar o nosso melhor sempre. Como se não fosse haver outra chance. Porque se nós vivêssemos sempre como se fosse o último instante, talvez nós não nos deixaríamos levar por tantas distrações na nossa vida, colocando foco em tantas questões pequenas, em tantos problemas que a nossa mente inventa ou aumenta. Tem tanta coisa para agradecer. Então é um prazer ter a capacidade e a oportunidade de olhar para aquilo que nos incomoda também, para poder fazer diferente, para poder buscar alternativas. Isso é fazer valer a nossa vida. Isso é honrar a nossa existência. É buscar ser cada vez melhor para nós mesmos, antes de tudo, e também transbordar para todos aqueles que nós amamos. É um grande presente, é uma grande oportunidade. Aceitar que somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Que o nosso espírito nos colocou num contexto perfeito para evoluir dentro daquilo que nós precisamos. Então a pergunta sempre é: o que eu preciso aprender com isso? O que eu posso tirar de lição dessa situação? Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar o que precisa ser mudado? Mas buscando fazer isso sempre com o máximo de leveza possível. De forma que você nunca deixe de contemplar o caminho. Porque o caminho traz muitas respostas. Mas às vezes a gente está distraído demais para enxergar. Talvez se a gente estivesse mais presente no caminho, a gente nem precisasse caminhar tanto para chegar onde a gente quer. Permissão, aceitação, autorresponsabilidade. Às vezes a palavra autorresponsabilidade pode até trazer um certo peso, um certo receio,
Mas a verdade é que em algum momento da minha vida, mais lá atrás, eu pude entender claramente que a responsabilidade é algo muito importante, muito valioso. Porque da mesma forma que eu tinha a responsabilidade pelo lugar onde eu estava, ainda que esse lugar fosse desconfortável para mim, isso significava que eu também tinha condição de sair de lá, de tomar essa responsabilidade de mudança para mim. E dessa forma, as respostas estavam na minha mão e não na mão de outras pessoas. Sendo assim, eu não precisaria ficar esperando ou pedindo permissão para fazer, para ser, para existir. É libertador quando você compreende o poder da aceitação, o poder da autorresponsabilidade, o poder da nossa perfeição imperfeita, sabendo que essa é a beleza do caminho. E com isso, eu deixo aqui essa pequena reflexão para que você possa olhar como tem sido a sua vida, como tem sido a sua permissão, como tem sido a sua aceitação diante dos fatos que você não pode mudar, mas compreendendo sempre que você pode mudar a sua postura, a sua visão, o seu ponto de vista, para tornar sempre a vida mais leve, mais bonita, mais valiosa, aproveitando o presente, que é o momento presente. Gratidão infinita por você estar aqui comigo até esse momento. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui no Meta Shakti, deixar o seu like nesse vídeo. E se esse assunto te chamou a atenção, aproveita, porque aqui tem muito conteúdo para você se aprofundar. Tem muito vídeo que vale a pena de verdade você assistir e sentir a partir do seu coração cada mensagem que é trazida. Então, fica aqui o meu convite para que você esteja sempre com a gente aqui no canal Meta Shakti. Um beijo grande no seu coração e vamos sempre juntos. Jai Ho!